Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O assunto hoje é Madame Bovary, do Gustave Flaubert. E antes de continuar nosso papo por aqui, a gente tem a professora, né, falando com a gente, né, Camila Kiel. Isso aí, a professora Marta Andrade Silva faz aí algumas observações. Vamos conferir. Para a gente falar sobre o livro Madame Bovary, um romance clássico, né, pode-se dizer assim, talvez seja importante localizar ele um pouquinho no seu contexto de produção. Quando é que ele foi escrito? Foi escrito no século XIX, né, na França, pelo autor Gustave Flaubert. No século XIX predominaram na arte e dentro do campo da arte, na literatura, dois estilos importantes, o romantismo e o realismo. O romance Madame Bovary ele é muito significativo no realismo, né? Na medida em que ele provoca um questionamento justamente sobre os valores românticos, pela personagem central, pelas atitudes dela, por toda a sua trajetória de vida, né? E esse romance ele se tornou muito importante. Dá para se dizer, assim, a partir do ano em que ele foi publicado, 1956, 57, aí as informações não são um pouco desencontradas sobre o ano de publicação dele, que ele representou, assim, um marco bastante significativo na galeria de personagens femininas que se tinha até então, que ele, de certa forma, inaugura aquela categoria, também por assim dizer, de personagens que representam as mulheres adúlteras, né? A Emma Bovary, a personagem principal, é uma mulher adúltera. Esse é o Clube do Livro, então, por aqui na 103.3 e na TV Unicinos. O assunto hoje é Madame Bovary, do Gustave Flaubert. E uma temática que eu percebi bastante no livro, quero saber se vocês concordam comigo ou não, é muito egocentrismo em quase todos os personagens. Não sei se vocês perceberam isso, mas a Madame Bovary sempre, claro, ela procura o amor pra si, né? Ela tem uma filha, ela tem um marido, mas ela quer realmente uma felicidade para ela. Tem ali o farmacêutico, por exemplo, que ele faz de tudo para conseguir escrever coisas bacanas no jornal ali, para se promover, né? Esse farmacêutico é um escamoso, assim, com o perdão da má palavra, grosseiro, mas ele é sabe que é tipo assim, ceboso, que fica elogiando o outro, mas quer sempre tirar uma... É um cara pedindo teu voto ali, né? O Rodolfo, por exemplo, ele usa a Emma Bovary do jeito que ele quer e depois ele joga ela fora do jeito que ela conseguiu. Tanto que ele fica contemporizando, né? Será que vou ou não vou? Será que vou ter um caso com ela ou não? Né? Ah, mas com a outra atriz que eu tenho um caso, ela já tá ficando mais velha, também engordou. Sabe? É tudo muito egocêntrico, sabe? Sempre a pessoa pensa em si mesma ali. Talvez o menos egoísta, né, nessa questão seja o próprio Charles Bovary, né? E o Leon, talvez. O Leon talvez também. Que é um pouco menos do que todos os outros. Mas é uma temática que eu vejo muito. E é por isso talvez que eu até acho a Madame Bovary a personagem mais interessante do livro, mas eu não simpatizo tanto com ela por causa disso. Porque é uma figura que pensa muito em si sempre. Então isso me incomoda um pouco, na verdade. Eu não simpatizei nem um pouco com ela, na verdade. Não, uma chata. Eu achei ela muito... não sei, não gostei. Do Charles eu gostei, assim, mas ela, que nem a professora comentou ali, ela busca uma vida, assim, que é a arte, que é aquele luxo todo, e daí parece que os romances dela... Eu não sei, parece que ela não tá apaixonada. Ela tá apaixonada porque eles vão proporcionar essa vida rebelde que ela quer e não pela pessoa em si, né? Tipo, ela quer aventura. Ela quer aventura. Ela tá apaixonada pela aventura, não pelas... Ela tem um lance, assim, muito de tédio. Eu acho que ela é muito entediada, né? Aquela vida, porque depois quando ela casa, ela consegue observar que não difere muito daquela vida tediosa que ela tinha lá, morando com o pai dela no interior, né? Que aquela vida doméstica acaba se repetindo, os problemas, o cuidado com a casa, as ordens que tem que dar às empregadas, a filha pequena. Então, para ela, tudo aquilo é muito tedioso, esperar o marido chegar à noite, o jantar,
né? Aquela coisa muito... rotineira. E ela tem isso, né? E eu acho muito interessante, assim, se a gente for fazer uma leitura, assim, das pistas, assim, que o Flaubert nos dá para montar um perfil psicológico dela, e aí vou pedir ajuda da Fê nesse momento, mas ela tem um lance de... ela tem muita insatisfação. E ela tem, o que eu anotei aqui para mim, sentimentos contraditórios. Eu até anotei alguns momentos, algumas passagens que isso aparece bem. Quando ela tá na iminência de fugir com o Rodolphe, né? Ela se desvela, assim, em carinhos, é super querida com o marido, uma coisa que não é de costume, né? Então, porque ela tá na iminência de fugir com o Rodolphe. Então, ela quer fazer o quê? Que é um agrado, né? Então, ela muda aquele comportamento dela, aquele comportamento, tipo, sabe? De ter que aturar o marido dela, aturar mesmo, para um comportamento mais carinhoso com ele, porque ela, vou fugir, logo vou fugir daqui, né? E num outro momento foi quando o Léon, quando eles retomam, né? Ali as suas relações, quando eles começam a se encontrar de novo, ter um caso, e lá pelas tantas tem uma passagem que ela diz que ela fica tão fatigada naquele relacionamento extraconjugal, né, com o Léon, quanto ela ficava fatigada no casamento, né? Então ela era uma eterna insatisfeita, pelo menos assim eu consigo ler, não sei vocês. Eu acho que ela não estava só insatisfeita, não só com isso, mas até com a sociedade, assim, pelo fato de ser mulher, que a gente estava comentando antes, né? Que, tipo, ela estava quase que praticamente condenada àquela vida de casar, ter filho e cuidar da casa, sabe? E acho que ela não queria isso, ela queria mais. Mas eu não sei se em algum momento, por mais aventureira que ela fosse, né? Se ela ia atingir tudo isso, assim. Eu acho que nunca seria o bastante pra ela, sabe? Eu acho que ela tinha desejos e vontades que não seriam saciadas. No final, assim, também, esses romances dela com o Léon e com o Rodolphe, né? Eles, por mais que sejam um de cerca ali, né? Um adultério, parar, eles acabavam, na leitura que a gente faz ali, eles acabavam se encontrando e deu, né? Não tinha nada também um extra, né? Porque ela queria fugir, fazer não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Com o Rodolphe, quase que ela fugiu, né? De repente ia pra rua lá, a cidade e tal, fazer quase na cabeça dela, né? Porque na cabeça do Rodolphe nunca, né? Não, ela eu cheguei a cogitar que ele ia. Aí. Eu cheguei a cogitar assim, cara, ele vai levar ela. Tanto que quando acabou o capítulo, eu não consegui ler logo no seguida. Que ele tava escorado numa parede. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Mas eu achei que ele ia fazer ainda. Aí no outro capítulo que ele escreve a cartinha mandando pra ela. Mas e dá tal. pra entender que ele não ia fazer. Eu fiquei em dúvida. Por quê? Porque foi ela que obrigou ele praticamente. Por que a gente não foge e tal? Não, a gente tem que fugir. Ela que deu essa ideia deles fugirem. Ela que deu a ideia. É muito confortável, né? Me gerou uma dúvida, Só na verdade. que ele não tava a fim de ter nada sério com ela. E ela queria levar a filha junto, né? Isso, e daí ele também falou, jura que eu vou assumir uma filha que não é minha, né? Então, que me gerou uma dúvida, na verdade, que ele levava adiante a coisa sem dar muita desculpa, assim, sabe? Ele, não, vamos. Vamos, não sei, vamos ver, né? Não sei o que. Ia indo, até que ele rolou a cartinha e aí acabou de vez, né? A gente ficou pulando umas etapas que talvez a pessoa que não leu o livro talvez possa estar com um pouco de dificuldade ali na hora de entender esse lance dos adultérios, porque... Tu quer fazer Mas quando ele lê, ele vai entender. Rodrigo? Vamos fazer um passant, assim, só pra... Vamos fazer a sinopse, então. Tipo, a gente já falou antes o comecinho, né? Médico, o Charles vai lá, consegue consertar, digamos, entre aspas, a perna do pai da Emma, os dois se casam... A primeira parte é focada nessa personalidade aí, medíocre, lá do futuro marido da Emma, que é o Charles Bovary, que estuda medicina, médico. Aí depois ele acaba... ele teve esse casamento com essa mulher de mais idade, ele fica viúvo, ele conhece a Emma, como tu falasse, porque vai atender o pai dela, né? E aí, enfim, aí eles se casam, né? E isso é na primeira parte. E aí eles acabam se mudando também, tem isso, né, Rodrigo? Pra Yonville, né? E muito claro... Não sei como é que se fala. Muito por causa dela, que ela tava chateada, digamos, por ficar numa cidade pequena. Só que Yonville é uma cidade maior, mas também não é nada... Não é Paris, sabe? Não é nada... Aí na segunda parte, ela engravidou, enfim, teve uma menina. Aí vai entrando naquela rotina de casada...
vai também se incorporando a essa nova cidade, conhecendo as pessoas. Me chamou a atenção que eles são muito bem tratados quando chegam nessa cidade, né? Até porque foi meio de médico, né? Também isso, pelos moradores. E aí ela conhece o Leon, que é um escrevente. Ela conhece ele e começam a conversar e ela consegue enxergar algumas afinidades. Eles falam de literatura, ele dá uma atenção pra ela. Mas ela fica é música, tudo... ela toca piano, ele também gosta de música, também toca instrumentos. Mas fica tudo meio na coisa platônica, né? Os dois, fica aquele amor platônico. Ele vai embora, ela fica muito... ela fica mal, enfim... E, de novo, volta para aquele tempo de tédio, né? Lá na casa dela, naquela vida doméstica. Aí ela conhece o Rodolphe, né? Se envolve com ele, que é um cara, assim, nobre, mas parece que ele não tem... Ele é meio nobre, decadente. Decadente, totalmente decadente. Ele assim. tem uma boa propriedade, enfim, no interior também. E ele fala, o Rodolphe fala o que ela quer ouvir, na realidade, né? Porque ele mora no interior, ok, mas ele tem uns modos da capital, digamos assim. Então ele começa aqui, ó, no ouvido dela. Porque xalalá, né? Muito xalalá, tipo, esse provincianismo, assim, eles estão numa festa, assim, da cidade, e ele fica dizendo que aquilo tudo é muito provinciano, muito pequeno, e ela concordando, tipo, puxa, alguém concorda comigo nisso, olha que homem refinado, como né? se ela conhecesse algo melhor do que aquilo, né? Então ela passa uma outra imagem para as pessoas também, né? A mágica nunca foi dela, na verdade. E ela acha ele muito refinado, enfim, e os dois, aí sim, eles vão ter um romance, eles vão se encontrar sempre, ela vai estar sempre fugindo de casa, à noite, de dia, né? Passando por tudo quanto é lugar para encontrar o cara, na casa do cara. E acontece que o romance vai a um ponto em que ela sugere isso pra ele. Não, agora a gente chegou num ponto que a gente tem que se separar, que a gente tem que fugir daqui. Só que o nosso querido Rodolphe não quer fugir, dá um desdobre nela, manda uma carta pra ela, diz que vai embora, que não tem como assumir aquilo. E ela adoece. E aí ela fica muito doente. E aí ela é uma parte interessante que ela se apega à religião, mas por um tempo também, porque depois ela vê que a religião não satisfaz. Ou seja, bem nada pouco satisfaz tempo. ela também, né? Então, E na última parte ela vai reencontrar o Leon, aquele escrevente lá do amor platônico. Ela vai reencontrar ele, eles tornam-se amantes e ela também vai... são várias peripécias para encontrar ele, porque ele mora em... Como é o nome da cidade? Juan. Juan. Eu tinha como Juan também. Isso. Sim. O nome português da... Ela começa a se enrolar em dívidas, porque ela compra um monte de coisa, compra presentes, compra coisas para ela, para casa, e ela fica realmente num ponto que tá depauperada, não tem mais o que fazer. O próprio Charles, o marido dela, também tem endividado, porque naquele meio tempo que ela estava doente, ele também fez essas dívidas. Aí a casa fica, então, a ponto de ser penhorada. E aí ela entra em pânico, começa a procurar ajuda, né? Para ver como é que pode reaver essa questão dos móveis, da casa. E ela faz coisas até que a gente poderia até duvidar, né? Do ponto de vista de uma senhora casada para conseguir o dinheiro, né? Então vai pedir ajuda para alguns homens, né? Uhum. Só que no fim nada dá certo, nenhum homem entrega o dinheiro sem ter, né, o que ela gostaria de não dar neste caso. Sim. E aí então a Emma se desespera a ponto de se, enfim, envenenar, né? E aí um suicídio, né? E aí acaba, é a derrocada, né? Porque a Emma, né, pessoal, vai morrer, né? Desculpa aí o spoiler. Desculpa. Vamos continuar conversando depois do intervalo aqui sobre isso, porque daí vamos falar um pouco mais, alguns detalhes também, né, dessa história. A gente falou muito ao passar aqui, a gente vai agora falar alguns detalhes também dessa história para todo mundo entender aí, Madame Bovary. Quem não leu o livro deve ler inclusive também, né? Mas depois do intervalo a gente continua falando aqui, Madame Bovary no Clube do Livro.